tomografias, captar ou capturar de mesmas pessoas em monges em estado de meditação à direita e esses mesmos em estado normal, sem estarem meditando. E dá para perceber que o lobo frontal, essa área do cérebro apontada por André Luiz, depois confirmada pela ciência, é a que se destaca. E as áreas neuronais que estão ligadas ao dia a dia, no caso da mente meditativa aqui do lado direito, elas diminuem. Isso dá para ver na parte direita, mais fácil de ver na parte direita do desenho colorido do Andrew Newberg. Ele, como cientista, fez essas pesquisas. Interessante, não? Provando que a divisão entre os cérebros estava correta. E provando que é uma parte do nosso cérebro que permite o contato com uma vida maior, com a inspiração. É essa parte que os amigos deviam prestar atenção, valorizar. Nós, aqui no Ocidente, não temos o hábito de meditar, não é isso? Não temos o hábito. Enquanto no Oriente é um hábito. Nós temos outros, a gente vê Big Brother. Cada um faz o que quer. Mas uma meditação de 5, 10 minutos por dia já seria o suficiente, cientificamente falando, não é André Luiz nem Kardec falando, para você desenvolver este compartimento do cérebro que tem ligação com a inspiração, com o mundo das ideias. A meditação é que vai te dar a condição de fazer esse desenvolvimento. Em 57, gente, no livro Ação e Reação, 58, no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, e no livro Evolução dos Mundos, também de André Luiz, e também no livro Mecanismo da Mediunidade, 59, acho que todos esses, eu não sei se é evolução, eu encontrei aqui na biblioteca, talvez até na livraria. Eles apontam, os nossos espíritos iluminados apontam que a alma está fora da matéria. Então, se o cientista tentar pegar o cérebro, dissecar o cérebro para tentar encontrar a alma ou o consciente, não vai. E não adianta ele dizer assim, bom, já que eu encontrei, não existe. Porque a nova ciência é mais intuitiva, ela diz, os fenômenos existem, então algo existe, não dá para negar o fenômeno. Não dá para negar a mente meditativa do monge budista, que somente um dos compartimentos acaba se elevando quando está em meditação. Não, é inegável, é uma fotografia, é uma imagem. Então a ciência não pode mais negar o que os espíritos estão dizendo já há algum tempo. Átomos e partículas exercem uma função quântica. O pensamento produz átomos e partículas. E uma função quântica é aquela função que não é mecânica. Eu faço um movimento assim, sei exatamente qual é o resultado. Isso é mecânica. Na mecânica quântica, ou na física quântica, isso não é possível. Stephen Hawking, físico inglês, explica o Big Bang. Ao invés de Deus, ele fala fenômeno quântico. Antes do Big Bang, antes da explosão, o que existia? Hawking diz assim, um elétron apareceu quanticamente. E isso explica o Big Bang depois. Eu tenho uma vontade de perguntar para o Hawking, como é que esse elétron apareceu do nada? Que quanticamente fica fácil, porque quântico você não explica. As coisas se comportam de uma maneira diferente do que o mecanicismo. Um remédio em nós tem efeitos diferentes em cada um de nós, porque nós temos produções e emoções diferentes. E cada emoção que nós produzimos mexe com toda a nossa estrutura celular. André Luiz diz isso em detalhes que nós que nem temos tempo de esticar, porque o assunto fica até mais longo. Dizem também que o pensamento são ondas eletromagnéticas. E essa, pessoalmente, acho uma das principais descobertas, revelações. O pensamento é alguma coisa. E onda eletromagnética é algo conhecido. Nós temos, quando escutamos um rádio, os satélites, as transmissões, são ondas eletromagnéticas, estão por tudo e vão por todo o espaço, e elas não terminam. O seu movimento vai longe. Se houver vida fora da Terra, como acreditamos nós espíritos, nos mundos habitados, um dia alguém do outro planeta vai captar uma onda sonora de um rádio nosso. Uma estação de rádio lá nos anos 20, que tocou uma musiquinha, na época do Charlie Chaplin, essas luzes estão aí. Um dia algum personagem de outro planeta, muito distante,
vai de repente captar uma onda solar naquele raio e vai captar todas as ondas que nós emitimos desde o nosso começo da Terra. Assim como os nossos pensamentos. Já já eles serão fotografados. Estou tentando fotografar pensamentos. Já mexemos musculaturas não existentes pelo pensamento. Esse é o princípio de todos os médicos que trabalham com as próteses. Não é isso? Já há uma força ali imaterial. É sensacional. E se o pensamento é energia eletromagnética, quando nós dirigimos o pensamento para alguém, é uma prece. Ou o contrário dela. Né? Se você deseja o mal para alguém especificamente. Ai, aquele fulano, eu tenho vontade de esgoelar aquele fulano. Tudo que nós estamos pensando, essas energias têm um padrão de vibração. Tipo o padrão de Hertz da CBN ou o padrão da Rádio Rio Verde. Rádio Heavy Metal ou Rádio Música Clássica. Você que vibra. E ele vai. Vou mandar uma pessoa para minha mãe agora. Vou pensar na música do Sepultura. Minha mãe vai gostar. Mas vai com dor de cabeça. Chega. Telepatia é uma expressão conhecida, descoberta pela ciência, antes dos parapsicólogos descobrirem. Foram cientistas em uma sala fechada, bloqueada no meio, que faziam dois tipos de testes, para o futuro e para o passado. Alguém que lia cartas, pensava no que leu, e do outro lado, o telepata teria que descobrir quais são as cartas que o colega na outra sala viu. Com uma taxa de sucesso. Daí que a ciência provou. Telepatia é um fenômeno que a ciência diz que é possível. Espíritos muito afins, casais muito afins, não acontece isso? Fala uma coisa, estava pensando nisso. Claro. O espírito enxerga não pelos olhos, pela mente, pelo espírito. Nós escutamos não pelo ouvido, pela mente, pelo espírito. Quando estamos desdobrados no sono, mais libertos do grilhão do corpo, do peso da matéria, essas capacidades são mais espirituais ainda. E quando acordamos, misturamos tudo, né? Pensamentos que o cérebro produziu mesmo, preocupações do dia a dia, com o que nós podemos visualizar no mundo espiritual. Aí faz aquele nó. Faz, nossa, sonhei com a minha avó, desencarnada, espírito. Minha avó estava no banco, pagando uma conta. O banco pagando uma conta é um desespero meu, pessoal. Né? Eu juntei as duas coisas. E tinha aquele sonho meio sem explicação, meio sem pé, nem cabeça. E essas ondas eletromagnéticas são supraluminais, não estão limitadas à velocidade da luz. O que é mais interessante ainda, se minha mãe não morasse na Terra, morasse em Júpiter, e eu pensasse nela agora, ela agora receberia nossos pensamentos. Se fosse a luz, e eu tivesse projetado uma luz para minha mãe agora, e ela morasse em Júpiter, levaria algumas horas para chegar lá. Não chega a hora, mas vários minutos para chegar lá. Talvez mais de 30. Mais de 20, certamente. Muito bem. Para não cansá-los em função também do horário, vamos encerrando aqui, mas provando alguns pontos ainda. Em 89, no livro A Mente Virtual, The Emperor's New Mind, Dr. Roger Penrose, um nome conhecido e respeitado na ciência, diz que, publicando sobre essa nova mente, essa nova forma de ver a mente, dizendo que o cérebro não produz significado. O cérebro nosso pode ser comparado a um computador. Produz cálculos, soluções, raciocínios, mas não significado, não emoções. Quem produz as emoções e jorra elas pelo corpo é a tua mente, é você intimamente, teu espírito, que é você em última análise. Em 93, Amit Goswami, físico quântico, querido, uma figura, quase foi prêmio Nobel da Paz, foi candidato, escreve o livro O Universo Autoconsciente. E lá em 2004, no livro O Médico Quântico, ele diz que a ciência tem que considerar as possibilidades da consciência imaterial. A ciência está indo além do cérebro. A vida não está circunscrita no cérebro. A vida é espiritual. Espiritual. Portanto, é o nosso espírito que pensa e que, especialmente, que sente. E é esse sentimento que nós produzimos pelo nosso pensamento que desencadeia na nossa estrutura celular as enzimas, os hormônios,
o funcionamento das mitocôndrias que estão dentro das células. Até isso André Luiz fala com propriedade e fala mais abertamente, só para mostrar o desenho aqui. São esses processos, a célula responsável por produzir e catalisar energia, que André Luiz estica, vai além, e a ciência agora tem descoberto que tudo aquilo lá dito era verdade. Ainda faltam alguns pontos que já foram ditos pelos Espíritos e que a ciência ainda não conseguiu, nesse assunto específico, ainda não conseguiu provar. Falta um pouquinho de tempo. Quanto mais outros assuntos, como a reencarnação, como a mediunidade em si, né? São outras linhas de pesquisa, são outras fontes de pesquisa. Para encerrar, antes de ler a fase da Dr. Marlene Nobre, os Espíritos dizem, gente, já há muito tempo, que pensamentos negativos agravam tuas doenças, pioram o teu quadro clínico. E agora não é mais André Luiz que está dizendo isso, nem Emmanuel, por Chico Xavier, não é mais Divaldo nas palestras. Agora são cientistas, Dr. Penrose, Dr. Kazuo, que diz que pensamentos negativos adoecem, pensamentos positivos te melhoram, inclusive permitindo, forçando ou causando uma mudança genética nos genes, em você, em vida. O que é uma mudança severa ou aguda, quando nós entendemos que a genética, nós nascemos e temos uma carga genética hereditária e morremos com ela. Não. É possível modificar ao longo da vida pelo pensamento, pelo conjunto de emoções que você agasalha, que você alimenta, que você libera, que você sente, que você externaliza para as pessoas. Por fim, diante de todos esses slides, cada um deles é uma passagem da Luiz ou de Emmanuel, e depois um cientista ou um pensador que atesta em pesquisas mais recentes a veracidade daquilo que foi falado. Sobre a luz, sobre a célula, citoplasma, sobre mitocôndria, tudo isso, gente, tudo isso. Em última análise, nós vamos entender no resumo da frase dada pela doutora Marlene Nobre. Dr. Kazuo, pensar negativo viola as leis da natureza. Não parece alguém leu um livro do Emmanuel? Não parece? Quem já leu um livro espiritual religioso? Não parece isso? Seixo Noyer, pode ser um livro budista, você vai encontrar isso lá. Pensar negativo viola as leis da natureza. Só que essa frase é dada por um médico, pesquisador. Dr. Kazuo não é cara. Um médico brasileiro falou a mesma coisa que o Dr. Marco Aurélio, que escreveu o livro Quem Ama Não Adoece. O livro está aí, disponível até nas livrarias. Para encerrar, doutora Marlene Nobre, em homenagem a ela, que nós fizemos esse trabalho, e estamos desenvolvendo isso na verdade vai longe isso. Diz ela, há uma conversa que se passa diariamente, a todo momento, dentro do nosso corpo físico, para expressar o que verdadeiramente nosso espírito coloca em circulação no corpo. Assim aprendemos que mente, consciência estão fora da matéria e são responsáveis pela informação emocional. São independentes do cérebro e do corpo, estão fora da matéria. Todo o teu conjunto de emoções, tuas depressões, ansiedades, alegrias, tristezas, são causadas, geradas por você. A medicina poderá, via clínica, medicação, gerenciar isso, mas nunca saldar, nunca quitar, porque isso é espiritual, está fora do corpo. E não é fora do centro espírita, não é dentro da igreja, fora da igreja que não há salvação. É fora da caridade, não há salvação. Nosso comportamento fora é ou deve ser o de quem ama, como Chico Xavier fazia, de quem presta atenção às pessoas. Para pensar, para atender, fala aqui, fala acolá. Uma vez Chico estava atrasado em trabalhar, uma correria danada. E a senhora abordou, Chico, eu precisava tirar uma dúvida contigo. Das receitas mediúnicas que ele dava no centro em noites anteriores, em geral pelo Dr. Bezerra de Menezes, lá que tinha uma dúvida. Ele falou, eu estou sem tempo. Emmanuel vem e diz, Chico, para um pouquinho. Escuta o que ela vem dizer. Isso não vai atrasar tanto. Ele quase que meio a contragosto, para um pouquinho. Escuta o que ela tinha a perguntar. Ele esclarece. Foi rápido. Ele agradece e ele continua a caminhar. E ela fica agradecendo ele. Mais alguns passos, Emmanuel fala assim, olhe para trás.
E o irmão não permite que Chico Xavier veja o que ela está falando.